aí, pessoal, tudo bem com vocês? A semana cheia de novidades aí que passou. Eu não fiz muitos vídeos porque, claro, eu tô meio que sem tempo, né? Eu não sou esquerdinha, eu trabalho bastante. Então, meus horários estão cada vez mais fechados, mais restritos, né? Mas vamos aqui começar a falar pela tentativa bem espertinha, assim, ó, do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia de se manterem na presidência da Câmara e do Senado, coisa que é proibida a recondução ao cargo dentro da mesma legislatura. Eles acabaram, abre aspas, de serem reeleitos, né? Não sei como, porquê, da onde, mas foram, e eles querem se manter na presidência do Senado e da Câmara. Claro que os dois ali bonitinhos estão se apoiando, fizeram uma PEC com deputados e senadores que os apoiam e 3 ministros do STF, que na qual não foi divulgado os nomes, apoiam também essa PEC. O que me causa estranheza é que de alguns dias antes de sugerirem essa PEC, como se eles tivessem a intenção de fazer um governo dentro do governo, o Davi Alcolumbre soltou a seguinte declaração no Twitter: Bolsonaro tem que entender que não se governa sozinho. Sem articulação política, acabará isolado. Mas a população pode ficar tranquila. Eu e o presidente Rodrigo Maia assumiremos o protagonismo e não deixarmos, ele escreveu exatamente isso, não deixarmos, em vez de não deixaremos, o país refém da paralisia política do executivo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que já que Bolsonaro não está dando dinheiro que eles querem para aprovar as reformas, eles vão manter o país paralisado até que o Bolsonaro finalmente entenda que a articulação política não é chegar e falar assim: olha, ajuda a aprovar esse projeto, porque na próxima eleição você vai ser lembrado, você vai ser reeleito, é pelo bem do país. Não, Bolsonaro está errado. A articulação política não é isso. A articulação política é quanto você quer, 1 bilhão? Então toma, aprova isso. E como promessa de campanha, igual caráter do Bolsonaro, ele não vai praticar esse tipo de coisa, não faz parte da família Bolsonaro, do Bolsonaro, esse tipo de situação. Então eles resolveram paralisar o país, pressionar o Bolsonaro, tirar o direito dele governar e se colocarem como os mocinhos aí, os santos, os verdadeiros salvadores da pátria. Salvadores estes que estão proibindo a população de ter arma, mas andam aí de carro blindado, de seguranças armados. Por falar em armamento, nós temos a história do Cajuru. Cajuru, aquele que prometeu governar de acordo com seus eleitores, fez diversas enquetes perguntando se as pessoas eram a favor do armamento. A enquete de quem é a favor ganhou e ele acusou quem votou de serem robôs. Ele, que foi eleito pelo estado de Goiás, onde tem um monte de ruralista, votou contra o decreto do Jair Bolsonaro. O que acontece? O Cajuru, ele não está preocupado com você. Ele está preocupado em ter o protagonismo. Nós estamos vivendo uma era de salvadores parlamentares da pátria. Todos querem salvar, todos querem ser o destaque, nenhum quer ajudar. E por isso que as coisas parecem que não estão caminhando. O Cajuru, ele fez um decreto igual ao do Bolsonaro, exatamente igual, com uma mínima mudança. Ele disse o seguinte: o meu decreto é o mesmo do projeto do presidente, apenas alterando a perigosidade, ou seja, a letalidade da potência das armas. O decreto autorizou a venda para civis de armas que, até então, só podiam ser usadas por forças da segurança, as chamadas armas de uso restrito, como os fuzis. O meu projeto de lei corrige, então, uma situação real de que a população tenha segurança, mas esteja autorizada a ter armas compatíveis com uso civil. O que Cajuru não explica é que se ele vai chegar lá para os marginais e vai falar assim: amiguinho, deixa eu te explicar, o decreto de arma foi aprovado, mas você não pode usar esse fuzil que você já usa, porque até bazuca tem dentro da favela, né, o que dirá fuzil. Então o Cajuru é o mais do mesmo, não está respeitando seus eleitores, porque esse decreto
dá o direito do ruralista a ter uma arma para proteger a sua propriedade, a sua fazenda, a sua produção, a sua família. Ele falou, não, vocês não precisam disso. O que vocês têm que ter é uma arma de choque, tá? Porque fuzil para enfrentar bandido não pode. Coitadinho dos bandidos, né? Pô, entrou sem querer na sua residência, estuprou sem querer a sua mulher, espancou sem querer o seu filho. É isso que Cajuru tá querendo dizer, e ele quer dominar a narrativa para falar, olha aí, eu consegui, votem em mim, porque eu liberei o decreto, não é bem por aí. Cajuru não está preocupado com vocês, assim como nenhum parlamentar está, porque todos têm segurança armada dentro do Congresso, fora do Congresso, carro blindado. Por exemplo, seguranças da SAMI, da Maria do Rosário, custam aos cofres públicos, ou seja, a nós, R$8.000 por mês. E nós temos que depender do 190? Os policiais fazem o que podem, mas nem sempre conseguem chegar na hora. E nem sempre dá para falar pro marginal, querido, para de me bater só um minutinho que eu preciso ligar pro 90 rapidinho, você aguenta um pouquinho aí? Ou, querido, aguenta aí para estuprar minha mulher, porque eu vou ligar pra polícia. Esse povo, eles vivem fora da realidade. Eles vivem num mundo paralelo, sei lá, em Nárnia, alimentando unicórnios, só se for. Mas, independente de tudo, o decreto ainda tem que ser derrubado na Câmara dos Deputados e cabe a nós pressionarmos, né? Porque ainda está valendo o decreto. O decreto do Bolsonaro ainda está em vigor porque foi derrubado somente no Senado. O que a gente tem que fazer? Ligar novamente. Não mandem e-mail. E-mail vai para a caixa de spam ou simplesmente dá para pagar. Agora imagina todo mundo ligando num gabinete. Isso vai enlouquecê-los. Eles não vão conseguir fazer mais nada. Por isso tem que ligar nos gabinetes e exigir que vote a favor do decreto do Jair Bolsonaro. Continuando em golpes aí do Senado, da Câmara, no Congresso em geral, nós temos agora uma tentativa de tirar os poderes do Jair Bolsonaro de indicar integrantes para agências reguladoras. Esse direito do executivo indicar pessoas para as agências reguladoras veio do Fernando Henrique Cardoso, com a intenção de proteger os contribuintes do poder econômico das empresas concessionárias de serviços públicos e do Estado concedente. Então, ele indicou pessoas para, Anvisa, por exemplo, não deixar nenhum outro plano de saúde entrar que não seja aqueles que já estão vigorando e fazendo muito político feliz aí com lobbies, né? Então foi para isso que existem as agências reguladoras. O que Bolsonaro fez? Indicou um monte de gente para aumentar o poder de concorrência, para outras empresas entrarem, para diminuir a burocracia, enfim. O que o Congresso fez? Opa, tá errado. Ele não pode abrir concorrência, ele não pode enriquecer o país. Porque qual que é a maior preocupação desse povo? É o Bolsonaro aprovar a lei o pacote da Previdência, a reforma da Previdência, e economizar R$1 trilhão, aprovar o anticrime e tornar o país mais seguro, aumentar os investimentos, e ele é reeleito. O medo deles é esse, Paulinho da Força já deixou bem claro, que o medo deles é a reeleição do Bolsonaro. Por quê? Porque, cara, que vagabundo tem medo de polícia, tem medo de militar, e Bolsonaro é capitão, ok? Então tá. Aí o que eles fizeram? Opa, como assim? Diminuir concorrência, burocracia? Não, isso tá errado. Nós temos que tirar esse poder do Bolsonaro. Isso sim é golpe, porque não existe na lei onde o legislativo possa indicar pessoas para agências reguladoras. Se isso acontecer, imagina quem Rodrigo Maia, o Nhonho, o afogado na Lava Jato vai indicar. Vai virar um antro de corrupção e cabide de emprego, como já era na época do PT, e nós vamos nos ferrar. Por isso que dia 30 é muito importante para a gente exigir que isso não aconteça, que isso não passe. Bolsonaro, como ele mesmo disse, vai ser transformado na rainha da Inglaterra, apenas uma figura representativa. Tá ali, mas não pode fazer nada, não pode aprovar nada, não pode indicar nada. Esse que está sendo o real problema, e isso é realmente preocupante, isso é perigoso, dá tantos poderes assim para o legislativo. Sobre o Moro na CCJ, não tenho nem muito o que falar, ele foi brilhante. Eu queria saber o que ele toma antes de enfrentar um bando de corrupto. São bandidos inquirindo
um juiz. Isso foi a coisa mais surreal. Eu acho que só no Brasil tem um negócio desse, onde bandido sabatina um juiz. Entre os senadores que estavam lá sabatinando Sérgio Moro estão Humberto Costa, do PT, Otto Alencar, PSB, Cid Gomes, PDT, Eduardo Braga, MDB, Antônio Anastasia, o Anastasia, do PSDB, Espiridião Amin, que descobrimos que está vivo, do PP, Ciro Nogueira, do PP, e Jader Barbalho, do MDB. O Humberto Costa, né? O Humberto Costa, só citando um exemplo, tirou 1 milhão da Petrobras para favorecer a Odebrecht. Na lista do Odebrecht, ele era tido como o Drácula, tá? E para quem tem dúvidas assim da Lava Jato, meu Deus do céu, só prendeu o Lula. Ai, que perseguição política, meu Deus, quem está com o bumbum totalmente nervoso aí, louco para digitar um monte de coisa contra o Sérgio Moro. Vamos lá. A Operação Lava Jato prendeu 155 corruptos de diversos partidos e empresa, ressarciu 2 bilhões e meio à Petrobras e 11 bilhões e meio aos cofres públicos, e ainda tem retardado, não, desculpa, não pode usar essa palavra que o YouTube pode me censurar. O acéfalo acha que é perseguição política, não é perseguição a corrupto, tá? A perseguição política não, tá? O Lula jamais ganharia de novo com tantos escândalos. Tem meia dúzia aí que defende o Lula, tanto que o PT sequer vai lançar candidato à prefeitura, porque sabe que vai passar outra vergonha, né? Mas enfim, durante a audiência, Moro foi muito claro quando diz que está convicto que não cometeu nada ilícito. Tanto é a certeza dele que ele está dentro da lei que ele colocou o cargo à disposição caso se comprove que ele agiu contrário à lei. Duas coisas que nos traz curiosidade aqui. Em matéria vinculada pela revista Isto É, os hackers que invadiram o Telegram do ministro, de outros juízes, do pessoal da Lava Jato, está na Rússia, que é o local onde abriga o Snowden, que foi expulso dos Estados Unidos por vazar documentos secretos do país, colocando a segurança nacional em risco, que é amigo do Greenwald e do Verdivaldo, e que, sei lá eu, por alguma coincidência do destino, é amigo do é companheiro do David Miranda ali, eles moram juntos. David Miranda, que era suplente do Jean Willis, que abriu mão do cargo para assumir David Miranda, tudo do PSOL. O Intercept lançou várias fake news contra o Bolsonaro durante as eleições, várias meias verdades, e acharam um post do Jean Willis de 16 de fevereiro de 2018, onde Jean Willis fala que discorda do Verdivaldo aí diversas vezes, e depois fala o seguinte: sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente a sua arbitragem partidária, a força da grana que compra candidaturas, ou seja, o pavão misterioso não está errado. De acordo com o pavão misterioso, o Bonito vendeu a candidatura dele por $700 mil e agora recebe $10 mil mensais para estar na Europa fazendo bobagenzinhas. E para finalizar essa rede estranha e obscura do que a Intercept está fazendo, Intercept, que temos o Verdivaldo aí, o Glenn Greenwald, que na qual defende neonazista e acha ok a pessoa ser nazista, ele fez uma aliança com a Folha de São Paulo, que é a principal assessoria de imprensa do PT, e com Reinaldo Azevedo, que nada mais nada menos é aquele jornalista que tem sérios problemas de autoestima e acha que sabe mais da Constituição, sabe mais de direito que Sérgio Moro, Carmen Lúcia, enfim, o cara acha que ele sabe tudo, que ele é o cara. Mas os três fizeram essa aliança para destruir Sérgio Moro e Bolsonaro, porque todos nós sabemos, principalmente Reinaldo Azevedo, sempre teve muita raiva do Bolsonaro, ele sempre desceu a lenha no Bolsonaro, e usando essas meias verdades, porque eles não comprovam nada, eles não postam print, não mostram os áudios, tudo áudio fragmentado, tudo conversa pela metade, acaba abalando o investimento externo no país, amarrando ainda mais o Bolsonaro, abrindo campo para falar que o Bolsonaro foi um dos piores presidentes, e aí a esquerda voltar para o poder, porque esses imbecis ou não estudaram história, ou gostam de viver no comunismo, mas ir para Cuba e para Venezuela, esses idiotas não estão afim jamais. É capitalismo para mim, socialismo para vocês, e que se danem vocês na verdade.
E para finalizar, vamos falar do Paulo Bernardo, ele que foi ministro do Planejamento do PT, assumiu que o BNDES deu $1 bilhão para Angola. E cadê esse dinheiro? Com autorização de quem? Quando que Angola vai devolver esse dinheiro? Então, o Paulo Bernardo jogou no colo dos técnicos do BNDES e da Camex a responsabilidade pelo aumento da linha de crédito para Odebrecht em Angola. Segundo o Paulo Bernardo, que é réu no processo, ele disse o seguinte: queriam implicar o presidente Lula porque ele assinou um memorando de entendimento. O Marcelo Odebrecht com certeza quis entrar nessa coisa e dizer que tinha a ver com Lula. Os empréstimos foram todos feitos com suporte técnico, suporte na assessoria técnica do BNDES. Foi passado pela COFIG, que é um órgão técnico com membros de 5 secretarias nacionais de vários ministérios e depois foram aprovados pela Camex. Nesse empréstimo que foi mencionado, esse lote de $1 bilhão, foi uma reunião da Camex em que eu não estava presente, ou seja, é outro Lula, não sei de nada. Usaram o meu nome, eu assinei, mas eu não sei de nada. E o COAF não vê uma coisa dessa, mas vê o Flávio Bolsonaro, que na qual já foi comprovado que o processo do Ministério Público está cheinho de erros e, portanto, não se fala mais no processo do Flávio, que do seu lado comprovou tudo que o Ministério Público falava, ele comprovava com documentação que estava ok, que ele declarou sim, até que o Ministério Público meteu os pés pelas mãos na ânsia de destruir o 01, Flávio Bolsonaro, para conseguir destruir o Jair. Estava cheio de erro e agora eles estão o quê? Calados. Não se fala mais em Flávio Bolsonaro. Então, antes que você venha aqui e digite cadê Queiroz, Nando Moura já respondeu onde está Queiroz e eu assino embaixo, tá bom? Assistam um vídeo aqui do Paulo Bernardo assumindo que $1 bilhão foi para Angola. Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus. E na ata da Camex, assinada por uma pessoa representante do seu Ministério do Planejamento, dizendo que não tínhamos análises de risco, mas mesmo assim foi concedido $1 bilhão para a empresa Odebrecht. Então eu quero entender, é comum uma pessoa representar o senhor e o senhor não está sabendo que ela está assinando em nome do senhor $1 bilhão emprestado para uma empresa? O empréstimo não foi feito para a Odebrecht, o empréstimo foi feito para o governo de Angola.